Saudações a todos, vamos retomar nosso básico, modesto e introdutório curso sobre a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico ou a termodinâmica básica. Dando prosseguimento então aqui para a expansão livre de um gás ideal, nós já verificamos que as paredes são adiabáticas, que não há troca de energia térmica, que não há troca de calor entre o gás e o meio exterior, que o trabalho termodinâmico é zero, tanto realizado do gás sobre o meio exterior, do meio exterior sobre o gás, e que a variação de energia interna para esse processo termodinâmico do tipo não reversível também é igual a zero. Nós estamos percebendo aqui com base na primeira lei da termodinâmica. Então nós percebemos aqui, fazer uma observação necessária, é que para o processo, no contexto do processo termodinâmico do tipo reversível, aqui nós temos que esse infinitésimo de trabalho termodinâmico é igual a pressão multiplicado pelo infinitésimo de volume. Por outro lado, ao passo que para o processo termodinâmico do tipo irreversível, aqui expresso exatamente nesse caso da expansão livre, nós temos que essa variação infinitesimal do trabalho termodinâmico é igual a zero, no caso da expansão livre. De um gás ideal. Muito bem, apenas destacar essa diferença importante. Pois bem, então agora, para nós calcularmos, então com o objetivo de calcularmos a variação de entropia para o caso em tela, para o caso em epígrafe, aqui por assim dizer, para o caso em questão, nós devemos imaginar, assumir a estrutura de equações outrora obtidas aqui no contexto no âmbito do nosso modesto curso, sobre como a função de estado termodinâmico e entropia é escrita em termos da temperatura e do volume. Então nós aqui utilizaremos entropia com dependência funcional na temperatura e no volume. E essa equação foi obtida em aulas anteriores, tomando como base um processo termodinâmico do tipo reversível. Porém, nós sabemos que o processo termodinâmico do tipo irreversível pode aproveitar a estrutura algébrica somente para o mesmo trecho de evolução termodinâmica em um sentido, e não no sentido contrário. Então a equação permanecerá válida. Então aqui nós podemos escrever para N igual a 1 mol de gás ideal, nós calculamos podemos escrever assim: capacidade térmica sobre volume constante, logaritmo natural de temperatura final dividido por temperatura inicial, mais constante universal dos gases ideais, logaritmo natural de volume. E aqui nós podemos, a expressão é essa, né, de volume dividido por volume inicial. Existe uma constante, vamos verificar
aqui nas anotações anteriores, né? Sim, a constante já está expressa na temperatura inicial e no volume inicial. Então aqui nós temos logaritmo natural de temperatura dividido por temperatura inicial, logaritmo natural de volume dividido por volume inicial, a capacidade térmica sobre o volume constante e a constante universal dos gases ideais para N igual a 1 mol de gás ideal. Então essa é a entropia, a função entropia é a função de estado termodinâmico que depende exclusivamente do ponto de configuração termodinâmica inicial e do ponto de configuração termodinâmica final. Aqui expressa com dependência funcional na temperatura e no volume. E isso aqui é entendido como ΔS, né? Como ΔS, aqui ΔS, variação de entropia, e essa variação de entropia é a entropia final, entropia S no caso, menos entropia inicial. Então nós sabemos que podemos escrever S dependendo de temperatura e de volume, igual entropia na configuração termodinâmica inicial, mais capacidade térmica sobre volume constante, logaritmo natural de temperatura dividido por temperatura inicial, mais constante universal dos gases, logaritmo natural de volume dividido por volume inicial. Então, podemos escrever dessa forma ou dessa forma com ΔS com a variação. Então, usufruiremos desta expressão obtida para processos termodinâmicos do tipo reversível e calcularemos para um processo termodinâmico do tipo irreversível, não reversível, e usufruindo única e exclusivamente da evolução termodinâmica em um determinado trecho do espaço dimensional temperatura, pressão versus volume, ou temperatura versus volume, considerando um único sentido e não um sentido inverso, pois no caso do processo termodinâmico reversível nós podemos considerar o sentido de I para F e de F para I. No caso específico de processo termodinâmico do tipo não reversível ou irreversível, nós consideramos somente um sentido, que é o sentido do estado de configuração termodinâmica inicial para o estado de configuração termodinâmica final ao longo da evolução termodinâmica do sistema. Vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente